Bom dia, tá? Um prazer falar com vocês aí. Eu já falei que eu coloco muito vídeo. Não esperem que o comandante Roberto passe 3 dias para lançar um vídeo. Eu vou dizer por quê, pessoal. Eu tenho uma montanha de trabalhos, modéstia à parte, uma montanha de trabalhos meus e livros, que se eu pegar só um livro dá para fazer uns 100 vídeos sobre os assuntos que tem, os mais diversos. Principalmente na área da navegação marítima, no mundo marítimo e astronômico. Tá ok? O nosso canal multidisciplinar. Aqui o amigo de vocês. Tá? E essa aula é do inglês técnico marítimo. Tá? Dando continuidade a essa nossa quinta aula. E ela versa sobre os pontos e localizações que tem no navio, mas é a parte 2. A parte 1 eu tracei umas lá. E agora vamos apresentar essa aqui, que ela tem a ver mais ainda com a parte das manobras que a gente faz. Atracar e desatracar, o que a gente usa lá, e basicamente os pontos que tem, os spots que a gente chama, que são aqueles cantinhos que tem certos orifícios, aberturas fundamentais, tá? Para que a gente possa passar cabos para atracar, colher um cabo e por aí vai. Então vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Antes de mais nada, eu coloquei esses 4 itens para você ter uma ideia do que é. O primeiro é conhecido como freeboard. O segundo é o under keel clearance. Under keel clearance. O outro é draft. E o último aqui é air draft. Você só vai entender melhor se seu amigo aqui, Roberto Andrade, mostrar isso aqui para você. Freeboard é borda livre. Under keel clearance é a profundidade abaixo da quilha. Draft é o calado do navio. E air draft é o calado aéreo. Então vejamos o que é isso no mundo marítimo. Eu tenho essa figura aqui de um navio. A princípio, parece que ele está, digamos assim, eu vou te chutar aqui, é uma vista frontal. Eu estou olhando da proa para a popa lá atrás. Quando nós lemos aqui, ó, eu tenho freeboard, under keel clearance, eu tenho draft e tenho air draft. O que é freeboard? Freeboard, senhores, freeboard é essa distância vazia que tem aqui, digamos assim, ó, que ela vai da linha d'água de flutuação ou da linha de flutuação do navio. O que é a linha de flutuação do navio? É onde a água, tá, para ou toca o teu navio ao máximo quando ele está mergulhado. Certo? Então a linha de flutuação é a linha propriamente dita, é a água que você pega lá, que você toca se puder. Você vai mergulhando o teu navio, né? E à medida que você vai mergulhando, a borda dele que fica livre, ela vai diminuindo. Isso quer dizer que quando ela estiver zero, essa amura que tem aqui, ou essa borda falsa vai ficar bem aqui, ó, com mais uma gotinha entra água no navio. Tá? Embaixo eu tenho under keel clearance. Under keel clearance, que significa a profundidade abaixo da quilha. Tá ok? Se eu chegar no navio e o comandante falar para você our under keel clearance is about 2 meters. A nossa profundidade abaixo da quilha é 2 metros. Você já sabe que abaixo do teu navio tem somente 2 metros de profundidade. Tá ok? Passando para cá, se eu estou olhando de frente o navio de proa, considerando a polpa para lá, então esse aqui é o bordo de bombordo, que é o esquerdo. Eu tenho o termo aqui usado como draft. E o que é draft? Draft significa o calado do navio aqui, ó. Tá? Ou seja, a altura ou a quantidade que ele imerge, que ele entra na água. Quanto mais ele vai mergulhando, maior vai ficando esse calado. A linha de flutuação, que é a água, bate aqui e vai medir qual é a distância, quantos metros tem daqui até o fundo, aqui na quilha dele, aqui no fundo do navio. Se o cara disser lá para vocês, alguém disser, olha, o calado daquele navio é 5 metros,
ele está imerso na água, logicamente, 5 metros. E aí, como eu tenho esse calado aqui verdadeiro, o que foi que sobrou? Sobrou uma distância na vertical que vai até o ponto mais alto, tá? Que é ascender o corpo do navio. Aqui é a superestrutura, superstructure. Quando você mede essa distância, essa altura, até a linha d'água, nós temos o canal, o calado aéreo, conhecido como air draft. Tá? Então, olha só, eu sou o comandante do navio. Eu vou entrar num porto lá que eu vou ter que passar por baixo de uma ponte. Por exemplo, salvo engano, quando eu vou para New Orleans, eu acho que eu passo, sim, por baixo de uma ponte. Eu acho que é New Orleans. Ou então por Texas Terminal, em Houston. Não, eu acho que eu fui no canal desses lá. Quando você passa em Vitória, do Espírito Santo, aqui no Brasil, se eu não me engano, tem também uma ponte lá. E você tem que ter um calado aéreo de acordo com o calado do teu navio. Se o seu navio mede daqui para cá, eu vou dar um valor fictício. Se daqui, desse fundo de prato que ele tem aqui, até aqui no máximo tiver, eu vou chutar aqui, 30 metros, e o teu calado for 10 metros imerso, você sabe que você tem 20 metros para passar embaixo dessa ponte. E tal qual acontece com os elevados, né? Com os viadutos em terra, os viadutos, aquelas subidas, descidas que tem, que diz que tem qual é a altura máxima. No mundo marítimo, nós usamos o calado aéreo para saber se nós podemos passar por baixo daquela ponte. Tá ok? Então é baseado nisso que a gente vai começar aqui, ó. Eu coloquei aqui a seta e o termo que eu coloquei, freeboard em inglês, e a borda livre. Aqui é o underkeel clearance, que em português é profundidade abaixo da quilha. Aqui é o air draft, que significa calado aéreo. E aqui tem o draft, que significa calado. Então, repetindo, freeboard, underkeel clearance, air draft e draft. Isso aqui não tem jeito. Isso aqui você vai ter que decorar. Tá? Diferente de matemática que eu estou falando lá no curso, esses termos em inglês, eles têm que ser decorados como você decora em português. Então você vai treinar mais uma vez a pronúncia que o seu mestre aqui vai falar para você. Freeboard, underkeel clearance, draft e air draft. Passando para a segunda parte e a parte final dessa nossa aulinha aqui, nós temos aqui isso aqui, ó. Eu tenho esse layout, que é o castelo de proa de uma embarcação vista de cima, frontalmente, tá ok? Mostrando os pontos básicos e os artefatos, os acessórios que nós usamos para atracar um navio. Eu já estou entrando numa aula de marinharia, tá? Ou de arte naval no inglês técnico marítimo. Tá ok? Então, se você consegue ler aí, olha, eu tenho aqui um termo, eu vou aumentar, eu vou ver se eu aumento, depois eu trago para o tamanho natural. Bora ver se eu consigo aqui. Tá? Aqui eu tenho quay, que eu vou colocar aqui daqui a pouco. Quay significa cais. Bollard significa o cabeço que fica no cais. O que é um cabeço? Um cabeço é um artefato, uma peça feita geralmente de ferro, tá? Quase que anticorrosivo, mas tem uns que vão corroer com o tempo, ele leva muito tempo. E ele é usado para você pegar um cabo, não existe corda a bordo, só existe a corda dos relógios, quando tem que dar, cronômetro, por exemplo, e a corda do sino. Esse daqui é um cabo de amarração. Ele sai daqui, passa aqui e vem para cá. Ele vai ser encapelado. O que é encapelar um cabo? Encapelar um cabo é você pegar aquela mão do cabo, imagina o cabo na vertical, você jogar lá como quem laça um boi e um cavalo e tesa. Em navegação marítima não existe o termo esticar,
existe tesar. Aqui é um bollard, que é um cabeço que fica no cais. Outro bollard, que é outro cabeço. Headline. Headline significa nada mais nada menos que esse cabo conhecido como lançante de proa. Breastline é um cabo chamado través, tá? E esse breastline aqui, ele está na proa, esse través. Ele sai perpendicularmente entre o navio e o cais. Aqui, se você olhar, você vai ver bitts ou então bollards. Eu vou dar um pouco mais de zoom aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo dar mais. Eu acho que não vai mais do que isso, não. Não vai, fica aí. Depois a gente volta. Bitts ou então bollards. São os cabeços, bitts ou bollards, são os cabeços que ficam dentro do navio. Isso aqui é tudo a buçarda. A buçarda é o piso do castelo de proa, que é conhecido como forecastle. Ok? Vamos puxar para cá. Aqui tem Century Lead, ou tem Panama Lead. Century Lead, Panama Lead. Lead em inglês significa liderar, significa enfiar numa direção. O que é esse lead aqui? É uma coisa chamada como se fosse buzina. Só que para o terráqueo, buzina é aquela que eu aperto no meu carro e faz pom, pom. Isso é uma buzina, que tem também no navio. Mas esse lead é por onde eu passo um cabo numa buzina central. É um orifício aqui de formato elíptico, ele não é circular. Tem alguns que são circulares. O cabo, ele porta aqui por dentro, tá? Ele é gurnido aqui por dentro, passado e vai para a terra ou é recolhido. Aqui tem o mooring buoy. Buoy é boia e mooring é de amarração. Isso é uma boia que você coloca aqui, que quando você quer amarrar o seu navio a ela, geralmente é uma monoboia. Ela é muito grande. Tá? Eu vou chutar. Eu estou aqui num quarto que dá mais ou menos 3 por 3, 3 metros quadrados, ou 4 metros quadrados, eu acho. Tem monoboia que chega a ser desse tamanho. Eu pego um cabo do meu navio, encapelo, passo nela e seguro o meu navio ali. Buoy line é o cabo dessa boia. E mooring buoy é a boia de amarração. Esse roller fair lead que tem bem aqui, tá? Roller fair lead significa uma peça chamada tamanca de rodetes. É como se tivesse, você já viu o carretel que tem as linhas que as costureiras usam. Eles giram sempre assim, como se fosse a roda de um carro. Mas se você colocá-los em pé, imagina 2 carretéis deles separados por um palmo seu. Tá? Esse fair lead é a buzina que tem aqui, roller, porque o cabo passa entre os 2 carretéis. Então fica liso e ele pode ir embora. Esse windlass, não é windlass não, windlass, que é esse aqui, isso daqui é um guincho, tá? Isso aqui é um guincho, essa parte do guincho, a gente vai ver em arte naval, é a saia do guincho. E o guincho é esse, conhecido como guincho. O capstan que tem aqui na proa é nada mais, nada menos do que um guincho conhecido como cabrestante. 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 Tá? É um guincho diferente que ele fica na horizontal. Eu tenho outra buzina aqui, ó, uma fair lead. Eu tenho aqui break of forecastle. Esse break of forecastle é como se fosse mais ou menos uma antepara de vante, tá? Ou uma antepara do castelo. É uma quebrada que dá. Se entrar muita água aqui, fica como se fosse um muro de ferro, somente com scuppers. Scuppers em inglês são embornais. São orifícios, buracos que ficam aqui, que são ralos que são sentados no corpo do navio. Quando a água adentra, cai por aqui e cai no lado. Então, break up forecastle significa antepara, pode ser antepara de vante, ou pode ser antepara de combate, ou algo parecido. Essa antepara é um muro de ferro que separa o castelo de proa para cá. Tá? Tem outro tipo também, tem outro termo que muita gente usa,
que me fugiu a mente agora, que é anteparadivante, mas é anteparadivante mesmo, tá? Aqui eu tenho forward spring e eu tenho um bollard, outro cabeço no cais. Esse forward spring, tá? É um cabo que ele passa aqui, olha, nesses cabeços, a gente dá a volta dobrada nele, a gente vai dobrando aqui, ele passa pela buzina e vem direto para cá. O nome desse cabo é forward spring, ou spring divante, é o spring que está na popa. Quando eu trago tudo ao normal, deixa eu voltar essa criança aqui, tá? O cabo que sai do navio, que vai para dentro do cais, é conhecido universalmente como spring, tá? Se for na proa, ele é conhecido como forward spring. Se for um lançante, é o cabo que sai da proa para fora do cais. E se for um través, um que faz uma perpendicular com o cais, a gente chama de bristline. Tá ok? Terminando essa aula, vamos ver os termos aí. Quay, bollard, headline, bristline, bitts ou bollard, center lead, que é a mesma coisa que Panama lead, tá? Que é a buzina do centro ou central e buzina do Panamá, buoy line, roller fair lead, windlass, capstan, forward spring e break a forecastle. Então, repita comigo. Quay, quay é o cais. Bollard, bollard é o cabeço que tem no cais em terra. Headline é o lançante de proa, o cabo que prende o navio para fora do cais. Bitts ou bollard são cabeços que tem dentro do navio e fica na proa e tem na popa. Center lead ou Panama lead é um orifício elíptico que fica no final, na extremidade da linha longitudinal da popa com a proa, que corta o navio em dois bordos, vai desembocar aqui, conhecida como buzina do centro. Buoy line é a boia, é o cabo que prende a boia de amarração ao navio. Roller fair lead é uma tamanca de rodete, uma tamanca com dois carretéis verticais quase que colados um a um. Windlass é o nosso guincho, que tem duas saias. Capstan é o cabrestante, que tem um corpo aqui, ó, cabrestante. Forward spring. Forward spring é o spring que diz na proa para ré, tá? É um spring, é o cabo que sai do navio para fora. E, finalmente, parando por aqui, nós temos o break a forecastle. Break a forecastle. Que é justamente a antepara, mais ou menos, digamos assim, divante, ou antepara do castelo de proa, que ela segura na forma de um muro, todo que tem aqui. Você passa por ela e, às vezes, ela só levanta um pouco. Tá ok? Então, nós vamos ficando por aqui, tá? Muito obrigado pela atenção. Dê aquele like, inscreva-se no nosso canal e prepare-se para outros vídeos que estão vindo aí, que são dezenas que vêm. Vou ficando por aqui. Tem muita gente que já recebe notificação. Eu coloco um vídeo, na hora a pessoa vai lá e vê. Tá ok? E terminando, né? Vamos parar por aqui. Muito